Boa noite, igreja. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos se colocar de pé para adorar ao Senhor. Deixa o fluir da unção descer aqui sobre as nossas vidas. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida nessa noite. Ele já se faz presente aqui neste lugar. Ele marcou um encontro contigo. E você veio aqui para buscar a esse Senhor, buscar a esse Rei dos Reis. Ele marcou um encontro contigo. Se coloque, se derrame diante da presença do Senhor nesta noite. E eleve a sua adoração aos céus. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante da presença do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Vem incendiar as nossas vidas, Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós te damos honra, Jesus. Nós te damos glória, ó Pai. Teu é o poder, Teu é o reino, Tua é a glória para sempre, ó Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém.
contemplar a tua glória, Senhor. Nós queremos ver a tua face, ó Deus. Nós queremos ter um encontro contigo, Senhor. Vem, ó Deus. Te damos honra, Senhor, te damos glória, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai, na beleza da sua santidade, ó Deus. Nós te damos toda a honra, toda a adoração, toda a glória, Pai. Teu é o poder, Jesus. Te damos honra, declare. Te damos glória. Teu é o poder, Jesus. Teu é o poder. Sim, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Digno Tu és, Senhor. Digno de toda a glória, toda a adoração. Digno toda a glória ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos. Agradeça ao nome de Jesus, nome santo, nome poderoso. Aleluia. A graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Declare também essa paz do Senhor Jesus ao irmão ou irmã que está ao seu lado. Declare a paz do Senhor esteja sobre ti. Que Deus abençoe sua vida. Aos que estão conosco também pela transmissão deste culto, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo conosco. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Aos nossos queridos convidados, que alegria recebê-los aqui. A sua presença, saiba que muito nos honra. E queremos, como um sinal, dar a você um presente simples, porém muito significante, tá certo? No final da celebração, você compareça, por favor, naquele balcão de informação. Haverá ali aquele casal precioso com jaleco azul, que estará lá para receber você e dar este presente, tá joia? Meus irmãos amados, quero passar uma agenda para vocês, já estarem se programando. Nós temos aí algumas atividades, com a graça do Pai, no decorrer deste mês. Mas eu quero lembrar você que terça-feira nós iniciamos, aliás, iremos iniciar um novo tema, com essa mensagem muito interessante: quem procura, acha. Amém? Quem procura, acha. As terças-feiras tem sido um tempo maravilhoso de campanha, um tempo de oração, intercessão. Chamo você para estar junto e traga mais um. Convide mais alguém para estar. Vai ser um tempo realmente muito especial. Eu tenho certeza que essa temática também será muito edificante para todos nós. Terça-feira nós temos esse tempo precioso, e pela manhã das quartas-feiras, lembrando você que nós teremos firmes aqui, né, nossa manhã de oração, e convido você para continuar firme, estarmos juntos. E apenas meia hora, logo nós teremos aí em seguida um café maravilhoso, um café da manhã, e isso para enriquecer mais ainda a nossa comunhão. Este recado agora é para as nossas preciosas irmãs, que já tem uma data reservada para o encontro de vocês, dia 22. Coloque na agenda, minha irmã, esteja com seu coração já se preparando. Convide outras pessoas também, outras mulheres, para estar nesse dia. O papai fica aí com os filhos, né, cuidando aí das bencinhas, para que você venha tranquilamente, seu coração aberto, para ser ministrada, para adorar o Senhor num tempo muito especial, uma noite celebrativa ao Senhor. Coloque na sua agenda dia 22 às 20 horas, tá certo? E também esse recado é para os adolescentes, para os jovens, né? Este mês está programado aí o Tamo Junto, e será celebrativo, né? Uma temática diferente, o I Sou, que é algo mais típico aí destes dias da colheita, algo assim bem interessante, mas tudo é visando para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, jovens, adolescentes, coloquem na agenda aí, nessa data, dia 24 de junho, às 20 horas. Amém, queridos? Nós queremos nessa hora adorar nosso Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas, nosso louvor financeiro. Mas eu quero antes aqui, irmãos, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, que fizeram acontecer uma noite
marcante ontem para os casais. Quantos casais estiveram aqui no jantar ontem? Deixa eu ver. Ei, preciosidades, foi uma bênção, não foi, meus irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do Valdinei, né, pelo Valdenir e pela Rosângela, esses irmãos preciosos que, junto com uma equipe que tem trabalhado de uma forma tão linda, especial. Você que esteve lá está sabendo, mas quem não foi, preciso te informar que nós já ontem demos o start ali do nosso encontro de casais de 2024. Logo nós traremos mais informações aqui no culto, mas você pode estar procurando já nossos irmãos, o Valdenir. Por que Valdinei, gente? Misericórdia. Valdenir, cadê você, precioso? Está acontecendo alguma coisa. Tem que te abraçar mais hoje, viu? Vem aqui, meus casal preciosos. Quero orar com a vida de vocês, orar por vocês. Os irmãos têm, toda a rede tem feito um trabalho lindo para a glória do Senhor. O que mais me abençoa de ver isso acontecendo, irmãos, é de ver um coração voluntário, sempre pronto para servir. E esses irmãos preciosos têm feito isso sempre de uma forma tão linda. Eu quero honrar a vida de vocês e quero chamar a igreja também para estar orando e abençoando nossos coordenadores das redes. Eles fazem com muita dedicação, com muita excelência. E o desafio é fazer tudo isso com essência, né, com amor, e eles têm de fato buscado isso para que seja marcante, como ontem foi, uma noite tão especial. Saímos de lá ontem assim impactados, com toda a organização, da forma que conduziu, da maneira que o Senhor conduziu, foi algo muito especial. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, bênção do Pai, viu, queridos? Toque de pé, meus irmãos preciosos, vamos orar, louvando a Deus pelos nossos irmãos, e assim também iremos orar, abençoando esse momento que iremos ofertar ao Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças e louvores. Obrigado, Deus, por esses irmãos que têm servido ao Senhor há tantos anos no ministério de casais. E com a bênção, Senhor, continuarão servindo. E pedimos a tua bênção, Pai, nos desafios que o reservam na rede de casais. Pai, em nome de Jesus, seja com a vida deles, dando a eles sabedoria, discernimento, graça, unção do teu Santo Espírito, alegria, dar a ele bom ânimo, Senhor, na sua caminhada. Nós o abençoamos, sua casa, sua família, abençoamos tudo que leva o nome, o sobrenome de nossos irmãos, ó Deus. Nós declaramos aos teus cuidados, Pai, toda a rede de casais que tem se envolvido de uma forma tão bonita, que o Senhor recompensa e retribua, ó Deus, o trabalho de cada um. Nós queremos te louvar, Senhor, e declaramos, ó Pai, que este encontro se aprove ao Senhor em 2024, queremos será, ó Deus, impactante, glorioso. Sim, ó Deus, desde já esteja despertando os casais para investir este tempo ao casal, no casamento, no matrimônio. Nós oramos e abençoamos. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louva o Senhor com uma salva de palmas, queridos. Aleluia. Enquanto adorarmos o Senhor com essa canção, irmãos meus, podemos também fazer isso com o nosso louvor financeiro. Amém, queridos? Deus abençoe, irmãos. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do
trazer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és exaltado aqui neste lugar, Jesus. Nada é melhor que a tua presença, ó Pai. Em nenhum lugar nós podemos encontrar esse amor. Em nenhum lugar nós podemos encontrar essa paz que só o Senhor é quem pode dar. Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos sermos os teus filhos, ó Deus, por sermos chamados de filhos amados do Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, Jesus. Tu és louvado, Jesus. Flua teu reino, Senhor, de vida sobre as nossas vidas. Em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui.
Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Nós queremos mergulhar em Ti, Senhor. Nós queremos mergulhar nessa fonte que não cessa, fonte que não se acaba, fonte viva, que nos inunda com essa presença, Senhor. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas a Tua unção, Senhor. Chuva, Senhor, superabundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Derrama, ó Pai. Declare o Teu amor pelo Senhor. Declare a Ele toda a sua gratidão. Declare a Ele toda a sua adoração, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Jesus. Tu és santo, ó Deus. Tu és santo, ó Deus. Tu és adorado, Senhor. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Nós queremos Jesus. Eu quero beber de tuas Onde estão os sedentos e famintos do Senhor? Clame com sua alma. O Espírito Santo não resiste aos sedentos, Ele não resiste aos famintos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Sim, Senhor, o rio que flui do trono de Deus seja derramado abundantemente sobre nós, Senhor. Seja sobre as crianças, do mais novo ao mais experiente, um transbordo da Tua presença, Pai, e venha transbordar águas vivas do Teu altar, águas para os sedentos. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Sim, Pai, que o Senhor continue ministrando nosso coração através da Tua palavra. Que a Tua palavra se revela, Senhor, como um pão para o faminto e como água para os sedentos. Venha como um pão para os famintos e como água aos sedentos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vou tomar seu assento, irmãos preciosos, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, especial de louvor, pela cooperação juntamente com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ao fluir do rio do Senhor aqui, amém, irmãos? Confirmam aí, testificam, aleluia. Não é pecado dizer glória a Deus, viu, irmãos? Ei, Jesus dos crentes, é isso aí, irmãos. Não é pecado não, queridos. Glorificar o nome do Senhor. Queridos, iniciamos semana passada este tema falando sobre ungidos. Ungido do Senhor. E nós começamos falando sobre Saul. E sabemos que este homem foi separado entre tantos para um desígnio. Sobre ele veio a unção de Deus, um óleo foi derramado sobre ele, o separando, o chamando para um propósito, um desígnio, para uma missão. E temos um texto base que nós introduzimos, que falamos em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, em que ele recebera essa palavra da parte de Deus. E eu gostaria de chamar você para se atentar mais uma vez, essa palavra que ele recebeu logo no início do seu ministério, no início do seu chamado. Ele recebeu essa palavra: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem.
e tu serás mudado em outro homem. Sabemos que ele recebeu uma palavra profética, uma palavra que iria se cumprir sobre ele, uma palavra que era uma projeção, que era uma questão de tempo, dizendo que ele recebera do Senhor essa experiência, recebendo a unção do Senhor, que foi ungido pelo Senhor, recebeu o Espírito de Deus, embora não era permanente o Espírito de Deus daquele tempo, mas vinha em algum momento e movia sobrenatural na terra, fazia coisas extraordinárias, coisas fora do comum, através do poder do Espírito de Deus, quando derramava sobre a vida desses homens ungidos de Deus. E a palavra que ele recebeu foi essa: e tu serás mudado em outro homem. E a pergunta é: por que que ele não foi mudado em outro homem? Você que conhece a história bíblica, conhece a história, já leu 1 Samuel, sabe muito bem que Samuel, ele não terminou bem o seu ministério, ele não terminou bem a sua vida. A questão é: o que quer nos ensinar a palavra de Deus? O que nos deixou como exemplo para nós hoje, que somos ungidos do Senhor, ungidos pelo Espírito de Deus, e o que a palavra do Senhor quer nos alertar nessa noite? O que o Senhor quer ministrar ao nosso coração? Porque abortou essa palavra que havia sobre a vida dele? Quem falhou? Foi Deus que falhou? Sabemos que Deus não falha. E se essa palavra não se cumpriu, isso nos traz um alerta, irmãos meus. Porque o que nós compreendemos, a primeira lição, que essa atitude de Saul, o que levou ele a não ser um outro homem, a qual Deus o desejava que ele se tornasse, foi simplesmente porque ele era muito bom em argumento e ruim em arrependimento. Você que veio semana passada sabe dessa ministração. Ele era bom demais em argumento, em apenas uma pergunta: que fizeste? Ele respondeu 5 perguntas em uma só, 5 respostas em uma só pergunta. Bom demais em dar desculpas, sempre pronto, mas ele não tinha um coração ensinável, um coração humilde, um coração pronto a se arrepender. E a lição que compreendemos que, por mais seja ungido, não significa que seja impecável. Ele pecou. E mais uma vez, nós iremos ler hoje, no capítulo 15, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor comigo, no capítulo 15, que neste capítulo fala mais uma vez a prova que o Senhor deu a ele, a fim de revelar o seu coração, e revelou o seu coração. No capítulo 15 de 1 Samuel, fala sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. A desobediência e a sua rejeição. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, queridos. Eu quero, antes de ler, trazer uma pergunta: o que Deus espera por parte dos seus ungidos? Você sabe? O que Deus espera por parte daqueles que Ele ungiu, daqueles que foram chamados para andar com Ele, servir a Ele, que experimentaram coisas pelo seu Santo Espírito, que testificaram a presença dEle, a palavra dEle é real, que tem certeza de Deus, dos seus planos. O que Deus espera da parte dos seus ungidos? E neste capítulo, irmãos meus, eu vou ler, preste atenção, eu vou ler, explicar e depois aplicar. Ler, explicar e aplicar. Eu chamo você a ficar muito sensível à presença de Deus, muito sensível a essa ministração. Tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração, mas hoje eu quero te alertar. Essa pregação não será nada simpática para a nossa carne. Amém? Não é uma mensagem simpática, estou alertando, tá bom, preciosidades? Mas mantenha seu coração aberto. Tenho certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações, porque queremos ouvir a verdade nessa noite. Queremos ouvir a verdade da parte de Deus. Eu não quero ficar enganado, irmãos. Eu não quero me enganar com as minhas próprias conclusões.
Eu não quero me enganar com o meu próprio autoconhecimento. Eu não quero me enganar com falsos direitos que eu dou a mim mesmo. Mas eu quero saber a verdade revelada de Deus a meu respeito. E você deseja também a verdade de Deus revelada a teu respeito? Amém? Amém. Leiamos juntos, irmãos, acompanhem, por favor. Capítulo 15, verso 1 e verso 2. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. E o que ele fez a Israel, irmãos? A própria palavra vai explicar. Ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Amaleque e a sua tribo, eles tentaram impedir a travessia do povo de Israel, e eles alugaram ou tentaram convencer um profeta, profetizar contra o povo de Deus. O nome desse profeta é Balaão, um profeta de aluguel. Amaleque queria pagar, dar a ele presentes, honra, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, para que ele declarasse palavras de maldição contra o povo de Deus. E sabemos que contra o povo de Deus não há encantamento, praga nenhuma prospera, palavra de maldição alguma terá efeito. Amém, queridos? Sobre quem? Aquele que está em obediência a Deus, à vontade de Deus. E Deus agora está trazendo este propósito, essa missão para Saul, mais uma vez, testá-lo, saber se o coração dele era íntegro ou não. Era para remover totalmente a linhagem de Amaleque. Essa é a ordem de Deus. Essa foi uma ordenança do Senhor. Continuamos, irmãos, olha só o versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Eu fiz questão de enfatizar aqui essa palavra em que o Senhor desejou que ele destruísse totalmente. Totalmente. Essa palavra destrói tem um significado, irmãos, no hebraico, tem um significado de consagração. Significa consagração através de uma renúncia total. Consagração através de uma renúncia, em que você entende de Deus e logo se posiciona, se consagra totalmente ao Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Daqui a pouco nós iremos aplicá-la, mas versículo 7, após explicar a ele essa missão, verso 7 diz a palavra do Senhor: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Se pararmos a leitura aqui no versículo 7, chegaremos à conclusão que ele obedeceu a ordem de Deus, sim ou não? Sim, né, irmãos? Olha só o que diz o versículo 7. Mas o versículo 8 vai dizer realmente a verdade. Observe, por favor. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Preste atenção, irmãos meus.
Eles pouparam eles porque, embora a responsabilidade fosse e era de Saul, o povo também o influenciou. Ele quis agradar o povo também, agradar as pessoas. E ele poupou o melhor de tudo o que eles foram lá para destruir. Mas lembre-se, essa palavra, destruir totalmente, eu quero trocar essa palavra destruir por consagração, que é o propósito dessa ministração. Consagração total, uma consagração total, sem poupar nada, do melhor que seja aos nossos olhos. Vamos continuar a leitura, queridos. Muito importante ler e entender pela própria palavra de Deus. Olha só o que diz no versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. E eu preciso da sua cooperação. Ele cumpriu a vontade de Deus, sim ou não, irmãos? Mas o que ele disse? Que cumpriu, que executou a vontade do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Que barulho é este? O detalhe aqui, irmãos meus, se você ler depois do versículo 10, versículo 11 e também o 12, Deus já havia revelado a tristeza dele para Samuel. Deus compartilhou a tristeza dele a respeito de Saul ao coração de Samuel, ao ponto que Samuel não dormiu aquela noite. Passou clamando a misericórdia de Deus, e antes de amanhecer, ele veio ao encontro de Saul, veio ao encontro dele. Ele, como se nada tivesse acontecido, o saudou, dizendo que cumpriu a palavra do Senhor. Eu preciso parar por aqui, irmãos. Depois nós vamos continuar lendo mais alguns versículos. Guarde no seu coração, na sua mente, essa palavra consagração total. Consagração total. Foi o que Deus pediu do seu ungido. Detalhe, irmãos, nós não estamos falando aqui de um ímpio, de um perverso. Nós estamos falando de um ungido de Deus. Um homem que foi ungido, que recebera uma revelação da glória de Deus, que experimentou algo que poucos em sua geração haviam experimentado, que teve uma oportunidade que poucos tiveram, foi ungido para um propósito maravilhoso. Essa consagração que Deus pediu a ele era uma consagração total, uma renúncia total. Porque, irmãos, sem uma consagração total, não há uma mudança verdadeira de vida. Aplicando para a nossa vida, que o Senhor deseja de nós uma consagração total de nossa vida, de entregar a Ele totalmente o nosso coração. O problema é muitas vezes nós retermos algumas coisas que nós achamos que é o melhor para nós. Agora, te pergunto, como podemos classificar que é o melhor aquilo que Deus disse que é condenado? Que contraria a vontade de Deus. Como pode ser o melhor para nós, irmãos? Aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você parou para pensar sobre isso? Como pode ser o melhor para mim, as minhas decisões, as minhas escolhas, pautada naquilo que eu quero e desejo? Digo, isso é o melhor para mim. Mas se está contrariando a vontade do Pai, se está contrariando a vontade de Deus, irmãos meus, como vai ser abençoador aquilo que está contrariando a vontade de Deus? Saul, irmãos, demonstra de fato uma pessoa muito insensível ao pecado. E eu quero te fazer essa pergunta: você é uma pessoa insensível ao pecado? Você se dá conta quando peca? Se dá conta quando peca? E quando não dá conta e alguém te fala
por amor à sua vida, por te proteger, por ministrar a sua vida, você reage de que forma? Você percebe os seus pecados, e aqueles que você não percebe, mas alguém percebe, e quando fala, te alerta, te pastoreia, te discipula, ministra a sua vida, que te corrige, que te ensina, qual é a sua reação? É sensível à verdade? É sensível à verdade? Guarde para você essa pergunta e responda para si mesmo. Você é sensível ao pecado? Ou, aparentemente, diante de uma pergunta, ou diante de uma cobrança, dizer, não, mas está tudo bem, eu estou cumprindo a vontade de Deus na minha vida, eu estou cumprindo a palavra de Deus, retendo coisas, escondendo algo, mas não adianta esconder nada diante de Deus, irmãos. No caso aqui, eles reteram ovelhas, bois, reteram o melhor que eles desejavam, para eles mesmos se beneficiar diante disso. E eles mesmos, olha só, não tem como esconder o pecado, porque o pecado grita. O pecado, irmãos, faz barulho. Que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Que mugido de bois é este? Ou seja, que grito, que barulho é esse de pecado que eu estou sentindo? Que cheiro é esse de pecado? Eu estou ouvindo barulho de pecado. Quando alguém, irmãos, está com pecado oculto, a gritaria expõe que está alguma coisa errada. A falta de paciência, irmãos, expõe que alguma coisa está errada. A falta de compreensão contra o próximo está revelando que alguma coisa está errada. Que falta de paciência é essa? Que está revelando um coração insensível. Que falta de compreensão é essa? Que falta de domínio essa língua é essa que está revelando de fato que o pecado está oculto e não percebe? Não percebe? O pecado, irmão, grita, o pecado faz barulho. Não adianta esconder, irmãos meus. E com muito temor falo aqui para a amada igreja do Senhor Jesus. Se nós resistirmos à voz do Espírito Santo de Deus, de nos arrepender de nossos pecados, irmãos meus, Deus permitirá, em forma de juízo e também de misericórdia, que os nossos pecados sejam expostos. Vão expor os nossos pecados. Sabe por que essa palavra tanto nos confronta? Porque quer nos ensinar tanto para não nos expor os nossos pecados, não nos expor. Porque o pecado grita, o pecado faz barulho, irmãos. O pecado faz barulho. Faz barulho pela irritabilidade. Faz barulho, irmãos, pela ignorância. Faz barulho, irmãos, pelo ressentimento. Faz barulho. O pecado grita através do ressentimento. O pecado grita ao evitar pessoas por causa de uma ofensa. O pecado está gritando. Está gritando e consequentemente está afetando a sua paz ao dormir, ao orar. E muitas vezes nós somos tão insensíveis e não percebemos o que está errado em nós, não percebemos as lacunas, não percebemos que retemos aquilo que é o melhor para nós. Sabe o que estamos dizendo para Deus quando desobedecemos a Ele? Eu estou dizendo, Deus, a minha vontade é melhor do que a sua vontade. A minha vontade é melhor diante da sua vontade. E o que eu estou fazendo é a melhor maneira que eu estou. É a melhor maneira o que eu estou fazendo. Alguém muito insensível, irmãos, ao pecado. Como pode ocultar o pecado e chegar diante do profeta e dizer assim, estou cumprindo a palavra de Deus. Pecado oculto, desobedecendo ao Senhor, em rebeldia contra o Senhor, ocultando aquilo que é o melhor que você acha para si mesmo, mas a declaração é, eu estou fazendo, eu estou cumprindo, executei a vontade do Senhor. Não percebe. Irmãos,
Às vezes nós gostamos de querer impressionar as pessoas ou falar coisas que elas gostam de ouvir a nosso respeito. Olha, estou bem, estou na bênção. Certa vez tive coragem de dizer para uma pessoa que eu não estava na bênção. Primeira reação dela é que ela impressionou. Como assim? Sim, eu não estou na bênção. Eu estou numa crise que eu preciso que orem por mim. Nossos primeiros anos de casamento, batalhas, enfrentamos. E um dia eu tive coragem de dizer assim, olha, eu não estou na bênção. Preciso de oração. Preciso ser pastoreado. Preciso aprender. Preciso superar isso. Preciso ser quebrantado. Sabe, irmãos, mas nós queremos manter às vezes aquilo, o que é melhor? Melhor é impressionar as pessoas. Melhor é manter uma boa aparência. Melhor é tentar manter uma credibilidade espiritual, ainda que não seja nada disso. Melhor, nossa parte muitas vezes é isso, melhor esconder nossas mazelas. Melhor é demonstrar que está tudo bem para não confrontar, não ser confrontado. Melhor é isso. Melhor é negar. Melhor é não confessar para nós mesmos. Melhor é não admitir. Melhor é não pedir perdão. O melhor é não precisar de reconciliação. O melhor é não precisar se arrepender. O melhor é, pera lá, eu precisar ir lá, tomar iniciativa. Isso vai ser uma humilhação. Melhor é não me humilhar. O que é o melhor para nós, irmãos meus? Que muitas vezes estamos retendo o melhor, ou a nossa concepção do melhor, e afirmamos, estamos cumprindo a palavra de Deus. Por que eu estou cumprindo a palavra de Deus? Por eu ser um bom frequentador de igreja, por eu até mesmo ofertar, dizimar, eu estou cumprindo a vontade, a palavra de Deus. Mas quanto à decisão minha de ser o melhor, sou eu que resolvo, sou eu que decido. E para mim mesmo, na minha concepção não, mas aos domingos eu lembro que eu sou crente, aos domingos eu lembro quem eu sou, domingo eu lembro de Deus, domingo eu preciso voltar meu coração diante do Senhor, domingo tem aquele momento de confessar pecado. Torna essa pergunta, você é uma pessoa sensível ao pecado, ou é tão insensível que nem percebe, mesmo que tenha pessoas por amor a você, te falando, orientando, mesmo assim, que coração endurecido, que frieza é essa? Me perdoa, mas faz questionar, será que nasceu de novo? Será que teve um encontro genuíno? Será que tem o Espírito Santo neste coração aí? Será que houve uma reconciliação genuína? Será que de fato, ou apenas mudou de religião? Ou apenas assumiu uma religião? Será verdadeiramente, irmãos, há o Espírito Santo aí que o convence, que traz uma sensibilidade para sentir o que Deus sente quando pecamos? E quando acertamos, há uma sensibilidade, ou no seu próprio entendimento, irmãos, aqui alguém que está sendo movido pelo seu próprio entendimento, irmãos, isso é uma cegueira espiritual, quando nós somos guiados pelo nosso próprio entendimento, ser guiado pelo nosso próprio entendimento, pelo meu próprio entendimento, eu posso me guardar de ouvir a voz do Espírito Santo, eu posso resisti-lo, através do meu entendimento, ao pensar assim, não, mas olha, importante o que eu estou fazendo, está tudo certo, eu tenho justificativa para aquilo que eu mesmo estou fazendo, e às vezes, eu falo tanto dessa graça do Senhor, que não importa a minha vida diante dEle, eu falo tanto dessa graça do Senhor, que não importa os meus atos diante dEle, eu estou reservado no meu próprio entendimento, enganado no meu próprio entendimento. E aqui está este homem, que se converteu ao seu entendimento e não à palavra de Deus. Irmãos, nós não devemos se converter ao nosso entendimento, mas sim à luz da palavra de Deus, a palavra do Senhor. Porque para o nosso entendimento, irmãos, nós temos justificativo para tudo. Isso é o quê? Entendimento próprio. Justificativas, defensivas, quando nós temos nosso próprio entendimento. Mas agora, o que a palavra de Deus diz? As Escrituras está dizendo, olha, me confronta totalmente, eu jogo fora todo esse meu entendimento, essas minhas resistências agora se perdem,
elas perdem a força, eu se quebranto agora diante dessa revelação da palavra de Deus, porque ela é soberana. O que ela diz não importa mais o meu entendimento, o que diz a palavra de Deus, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E é claro que vem à tona, irmãos, o pecado, e vem gritante, grita, irmãos, o pecado grita, faz barulho, irmãos. Os olhos não brilham mais pela presença do Senhor, o coração já não anda mais em chamas, o desejo de participar, se envolver, estar em comunhão, já não queremos mais estar. É gritante, irmãos, nossas atitudes quando o pecado está oculto. É gritante, irmãos, nossas atitudes quando estamos sob o engano. O engano. O apóstolo Paulo dizia: eu temo uma coisa, que a igreja, ela caia no mesmo engano, assim como Eva caiu no engano da serpente. Como a serpente enganou Eva, eu receio que a igreja também caia nessa mesma cilada. E até hoje, a armadilha dele continua sendo a mesma: enganar. É fazer acreditar nas nossas próprias mentiras, é acreditar nas nossas próprias conclusões, e acharmos que estamos pautados na palavra de Deus, e com isso, resistimos confronto, resistimos pastoreio, resistimos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque este homem não se tornou aquilo que Deus desejava, irmãos. Olha só, continuando o texto, irmãos. Acompanhe o versículo 15. Versículo 15. Veio a palavra do Senhor. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo o poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Verso seguinte diz: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala o que o Senhor tem para falar, que Deus revelou. Fala, Senhor. Ah, preciosos irmãos, desejamos ouvir a voz de Deus, amém? Amém? E se Deus falar? E se Deus falar? Você deseja ouvir a voz do Senhor? Amém? E se Deus falar? Aliás, testifico no meu espírito, se Deus continuar falando. E Deus falou, irmãos, diante dessa falta de percepção ou sensibilidade com o pecado, movido já pelo engano, veja a palavra do Senhor. Prosseguiu Samuel, verso 17: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Verso 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Eu preciso trazer aqui uma explicação deste versículo 17. Quando Deus, por meio de Samuel, está falando para Saul: lembra onde Deus tirou você. É essas palavras, porque se você ler um capítulo anterior, quando Deus chamou Saul, ele prontamente demonstrou que não tinha nenhuma pretensão de ser o que Deus o chamou para ser. Não tinha pretensão nenhuma. Ele não tinha no seu coração, de fato, ele demonstrou uma pessoa muito humilde. Tanto é, irmãos, quando chegou diante da nação de Israel, Samuel foi lá para anunciar: eis o ungido do Senhor, o rei. Agora, anunciar Saul como o rei. Sabe onde ele estava? Escondido. O texto diz que ele estava escondido, se escondeu. Tamanha era a responsabilidade que pesou sobre os seus ombros.
Era um sentimento de inferioridade, porque realmente algumas pessoas desprezaram, mas este, o filho de Equis, este, que é o rei, alguns tiveram objeções, desprezaram ele. De fato, ele demonstrou uma atitude humilde. Sabe, irmãos, o que o Senhor ministrou no meu coração, que eu tenho um temor diante disso, irmãos, de nós começarmos humilde nossa caminhada com o Senhor, irmãos, e terminarmos orgulhosos. Porque Saul ele começou de uma forma tão humilde, mas terminou de uma forma tão arrogante, irmãos. Só você percebeu o fim deste homem. Não foi Deus que abandonou a ele que abandonou a Deus. Ele pecou contra o conhecimento. E Deus está dizendo assim: o que você está se tornando? Que atitudes são essas? Cadê aquele coração ensinável que se revelou quando Deus nos chamou? Cadê aquele coração ensinável? Irmãos, hoje, no decorrer de nossa caminhada, estamos mais sensíveis, um coração movido pelo amor de Deus, o nosso coração já está endurecido, cheio de razão, cheio de si. O que está transformando nosso coração, meus irmãos? E mais uma vez eu preciso enfatizar, era um ungido do Senhor, um ungido de Deus, queridos. O que me chama a atenção, que isso não comoveu o coração dele. Irmão, se alguém recebeu uma palavra e diz assim, olha, Deus tem saudade do primeiro amor, isso toca você que um dia já teve, e talvez não vive na mesma essência, na mesma intensidade, na mesma entrega, na mesma consagração. Isso toca seu coração, dizer, Deus tem saudade do tempo que você debruçava nele, que você buscava ele intensamente, o tinha como prioridade, ou tinha ele como uma razão da sua vida, tinha ele como seu primeiro amor da sua vida. Saiba que ele tem saudade desse tempo, daquele coração ensinável, quando falava prontamente, dizia, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Um coração ensinável, um coração quebrantado, ou seja, um coração fácil de Deus trabalhar. Isso moveria o teu coração? Isso não moveu o coração de Saul. Sabe por quê? Porque olha só a resposta dele. No verso 20, mas vamos ler o versículo 19 primeiro. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Pelo contrário, irmãos, aqui alguém está se defendendo, alguém que está rejeitando o confronto, alguém que não quer se sensibilizar, que quer está existindo um coração se quebrantar, falando assim, olha onde Deus tirou você, não é trazendo assim uma acusação, uma condenação, algo do tipo, não é isso, mas olha, Deus tem saudade daquele coração ensinável, Deus tinha saudade disso, e o que Deus pediu de você, simplesmente o que Deus espera de um ungido do Senhor, simplesmente atente à sua voz, ser guiado pela voz do Senhor. É isso que Deus espera, todo aquele que é ungido por Ele, aquele que tem o seu Santo Espírito, que é selado pelo Espírito de Deus, espera o que, irmãos? Que seja atento à voz do Senhor, ser guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor nos traz, e quer quebrantar nosso coração por uma lembrança com Ele, uma lembrança onde Ele nos tirou, por um momento você lembra onde Deus tirou você, como você estava, quem você era, como foi o seu encontro com o Senhor. Essa lembrança era para tocar o coração insensível deste homem, e mesmo assim não se quebrantou, ele ficou na defensiva ao ser confrontado, ao ser confrontado e exigido dele a sua responsabilidade diante dos seus atos. Ele diz, não, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, o destruí totalmente. Olha, irmãos, o argumento. Meus preciosos. Verso 21.
antes de trazermos algumas aplicações. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus em Gilgal. Por 2 vezes, nesse capítulo, ele vai se referir para Samuel o seguinte: o teu Deus. Em nenhum momento está se referindo o nosso Deus. Eu fiz isso para ofertar ao nosso Deus. Não, o teu Deus. Foi o teu Deus que te disse. Isso já revela alguém que já não tem mais uma comunhão com Deus. Que o seu coração já está distante do Senhor. Irmãos meus, Saul resistiu ao ser tocado por uma lembrança onde Deus o tirou. Movido teu coração. E o que isso quer tanto nos ensinar, queridos? Porque para ele ainda se justificando, dizendo, agora foi o povo que tomou a parte do melhor, foi o povo. Isso aconteceu, mas foi pelo povo, ainda assim teve uma boa intenção. Irmãos, nossas boas intenções não justificam a desobediência. Foi por uma boa intenção, mas uma boa intenção, desobedecer a Deus, isso não adianta, queridos. E outra coisa, eu posso falar que foi o povo, foi o vizinho, foi o pastor, foi a igreja, foi o fulano, foi não sei quem, mas isso também não vai me justificar diante de Deus quando eu rompo um princípio com Ele. Não justifica, irmãos. O que quer nos ensinar, irmãos, essa palavra? Nos ensinar uma coisa, irmãos, que obediência parcial é igual ao quê? Desobediência. Uma obediência parcial, porque afinal de contas, ele fez até a questão de dizer, fiz conforme disse, destruí totalmente, só poupei aquilo, porque foi por uma boa intenção, para ofertar ao Senhor, para dar ao Senhor. Obediência parcial é igual a desobediência, irmãos. Não adianta nós afirmarmos coisas pela nossa própria vontade, ou dizer assim, olha, eu estou obedecendo ao Senhor, mas você está retendo aquilo que você sabe, está rompendo o princípio diante do Senhor, é igual a desobediência. Aquele que transgride em uma só lei se faz culpado de todos, conforme diz em Tiago. Aquele que transgride um só mandamento, transgride uma só lei, se faz culpado de todos. Em outras palavras, irmãos meus, isso aqui eu sei que é importante você compreender como tenho compreendido, que 1000 atos de obediência não justificam nenhum ato de desobediência. 1000 atos de obediência não justificam um ato sequer de desobediência. Não justifica, irmãos. Não justifica. Sabe que às vezes nós pontuamos sempre a parte boa e nem sequer citamos aquilo que estamos retendo em nosso coração. Eu estou me referindo, irmãos, nessa noite de uma consagração total. Deus chamou Saul, dizendo, olha, eu te ungi, mas olha, eu espero de você uma consagração total. E essa consagração total, ela vem mediante ouvir a minha voz e obedecer. Somente ouvindo a voz do Senhor, irmãos, que nós iremos desfrutar e ter uma vida, uma consagração total diante do Senhor. Uma consagração total, não é parcial, queridos. Isso significa que os vícios devem ser abandonados, significa que nós não devemos ter um pecado de estimação, pastor. É isso mesmo. Isso significa que tem coisa na minha vida que, se for comparando o tempo de Deus, eu estou compatível ao tempo de Deus, ou seja, onde eu deveria estar neste tempo que eu já estou servindo a Deus. Tem hora que eu me pergunto e me confronto, irmãos. Senhor, onde eu deveria estar neste tempo que eu já estou te servindo? Onde eu deveria estar? Como já deveria ser as minhas atitudes? Como deveria ser meu caminhar? Quais frutos o Senhor já esperariam de mim neste tempo que eu já estou dizendo que eu sirvo ao Senhor e estou andando a tua palavra? Onde, irmãos, você já deveria estar? Onde deveríamos estar? Pelo tempo que já estamos servindo ao Senhor. Onde? Quais são os frutos que já deveriam estar frutificando nessa árvore? Quais são os frutos? Porque a árvore que não frutifica será cortada e lançada fora. Pelos frutos vos conhecereis a árvore, se é boa ou se é mal.
Então, irmãos, pela nossa caminhada de fé, isso é para quê, irmãos? É para nós levarmos um choque, um despertar na nossa vida, porque o que fará a diferença na nossa vida é uma consagração total, irmãos. Consagrar nossa vida ao Senhor, consagrar a Ele nossa vida, consagrar a Ele nossos ouvidos, consagrar a Ele nosso coração totalmente, consagração total. Sabe, aquilo que você sabe, que percebe que ainda está influenciando ou interferindo sua comunhão com o Senhor, se posicione, se posicione. O que Deus espera de nós, irmãos, a qual nos ungiu pelo Santo Espírito. Eu quero concluir, irmãos, com essa palavra que muito tem para nos ensinar. Olha só o que Deus disse através de Samuel. Quando ele ficou na defensiva, cheio de argumentos, ou demonstrando apenas uma obediência parcial, e dizendo que ele fez aquilo, ou seja, eu desobedeci a Deus para fazer algo para Ele. Isso faz sentido, irmãos? É uma incoerência. Eu desobedeci a Deus para fazer algo para Ele. Eu estive retendo isso para oferecer ao Senhor. Não, irmãos. Aqui está um ensinamento tão importante para mim e para você. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu quero dar uma ênfase aqui nessa palavra. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. O que passou a ser a vida de Saul, depois que quando um espírito de rebelião se apossou dele, o que transformou a vida dele, o que transformou a vida de Saul, o que aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós, se não dermos ouvidos à voz do Senhor. O que acontece nas regiões espirituais quando desobedecemos a Deus, desrespeitamos governos, quando desonramos autoridades legais de Deus que estabeleceu sobre nós, quando maldizemos governantes, quando maldizemos os pais, lideranças, que está sobre a nossa vida uma autoridade sobre nossas vidas, quando rebelamos contra ela, o que espiritualmente isso acontece? Saul sentiu na pele isso, e a palavra de Deus revela claramente os sintomas, as atitudes. Tornou-se um homem irreconhecível. Era para o Espírito do Senhor se apossar de ti e mudá-lo em outro homem, mas foi um espírito de rebeldia que se apoderou de você e destruiu a sua história. Sobre isso, irmãos, com a graça do Senhor, nós iremos falar domingo que vem. O que passou a ser a vida de Saul quando ele passou a viver sob a influência de um espírito de rebelião? O que transtornou a sua vida? Como foi a sua história? Que coisa ele teve capacidade de fazer? Quais foram as atitudes? Eu chamo você para continuar juntos. Eu tenho certeza, irmão, essa palavra ela vai trazer muito temor sobre o nosso coração nesses dias. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, meus queridos. Eu não vou pregar sobre isso, vou parar por aqui. Mas com a graça do Pai nós iremos falar, irmãos, sobre o que significa isso. Que rebelião é como um pecado de feitiçaria. Como você pensa que é isso, um feitiço? É possível? E detalhes sobre aquele que foi ungido pelo Senhor?
Que possamos nessa noite, irmãos, darmos ouvidos à voz do Espírito Santo. Senhor, traga-nos em nós uma sensibilidade com a Tua voz, Senhor. O que o Senhor tem nos ministrado até aqui, Pai, o que o Senhor está falando no nosso coração, continue falando através deste louvor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto adorarmos o Senhor com essa canção, irmãos, dedique uma só oração, Senhor. Eu consagro totalmente a minha vida ao Senhor. Eu quero consagrar a minha casa totalmente ao Senhor. Eu quero consagrar tudo diante do Senhor. Eu quero consagrar a minha vida diante de Ti, totalmente. E Espírito Santo, me ajuda a viver isso. A ver totalmente consagrada a minha vida na Tua presença. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Enquanto isso, clame ao Senhor. Consagramos nossas vidas diante do Senhor. O Senhor Jesus pagou um alto preço, nos comprou, nos redimiu pelo Teu sangue poderoso. Sangue este que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Senhor, liberta-nos de nós mesmos, de todo engano. Liberta-nos, Senhor, de todo o engano da serpente, de
de todo espírito de altivez. Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez. Revele totalmente a verdade, Senhor, revele a verdade. Não importa se vamos sentir bem, o que importa, Senhor, é conhecermos totalmente ao Senhor, a Tua verdade. Não queremos sentir bem, queremos a verdade. Revele a verdade no nosso coração, Senhor. Revele, Pai, aquilo que estamos retendo em nosso coração. Revela, Senhor, áreas da nossa vida que tem desonrado o Teu nome. Revela, Senhor, a verdade a nosso respeito. Revela, Senhor, a verdade sobre o nosso coração. Senhor, revele a verdade sobre o nosso ministério. Revele a verdade, Senhor, sobre a nossa adoração, sobre a nossa vida com o Senhor. Revele a verdade do Teu coração ao nosso coração, Pai. Nós Te pedimos em o nome de Jesus, revele a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que cura, que transforma, a verdade que quebranta e liberta dos agrilhões. Nós Te pedimos isso, Senhor. Revele a verdade em nosso coração, verdade que santifica, verdade que consagra, verdade que conduz a arrependimento genuíno e eficaz, Senhor. Nós Te pedimos, revele a verdade, ó Deus, sobre a Tua igreja. E que haja, Senhor, um batismo de santo temor, para que sejamos encontrados fiéis naquele grande dia em que o Senhor há de buscar a Tua igreja. Sim, que haja um batismo de santo temor, para que os nossos corações sejam achados fiéis diante do Senhor naquele grande dia. Naquele grande dia. Não queremos ser obstinados de coração. Nós Te pedimos a verdade que somente o Senhor conhece nosso coração. Senhor, por favor, pedimos misericórdia. Não nos entregue a nossa teimosia. Não nos entregue, Senhor, a fazer o que estamos resistindo em fazer, em resistir à Tua vontade. Não nos entregue a teimosia por resistir à Tua vontade, por resistir à Tua palavra, por resistir a arrependimento, Senhor. Não nos entregue aos nossos prazeres, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia. Isso é o juízo de Deus, quando Ele nos entrega a fazer as nossas vontades, a teimosia do nosso coração, por resistirmos ao Espírito de Deus. Nós Te pedimos, Espírito Santo, consagramos nossa vida totalmente ao Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Consagramos, ó Senhor, nossas vidas diante de Ti, Jesus. Eu quero levantar e louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Tenhamos uma semana de consagração.
Vamos na paz. Deus abençoe, queridos.